Eu acredito nisso. Pela primeira vez, desde que eu comecei a acompanhar política, cerca de 2 anos atrás, um pouco mais, eu concordo com o Rodrigo Maia, pelo menos em parte. Ele fala que... Opa, sobe. Maia diz que está na hora de servidor público ter um olhar sobre produtividade. Presidente da Câmara disse que base proposta enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso nessa quinta, dia 3, ontem, hoje, não sei, é boa. E que sempre se faz ajustes. Esses ajustes é a parte que eu não concordo muito com ele. Mas vamos lá. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, classificou como boa a proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo Bolsonaro nesta quinta-feira e disse que está na hora do serviço público também ter um olhar sobre produtividade. Aí tem o vídeo dele aqui, a notícia do G1, dia 3 é hoje. Aí aqui tem a frase dele: sempre se faz ajustes, mas acho que a base da proposta é boa. A Câmara apresentou ontem aos líderes e anteontem à mesa diretora a sua proposta de reforma administrativa. Acho que está na hora de o serviço público também ter um olhar sobre produtividade, sobre qualidade, sobre eficiência do serviço público e principalmente sobre o melhor atendimento ao cidadão. O texto propõe uma série de mudanças nas regras do funcionalismo público, entre elas está o fim da aposentadoria compulsória de servidores como modalidade de punição. Graças a Deus. Graças a Deus não, porque ainda tem que ser aprovado na Câmara. Mas, tirando a parte de ainda ter que ser aprovado pela Câmara, finalmente um governo colocou isso em pauta. Já é um bom primeiro passo. O presidente da Câmara também agradeceu o envio da proposta de reforma ao presidente Bolsonaro. Não é do presidente Bolsonaro. Não, ele agradeceu ao presidente. Acho que o Brasil precisa olhar a qualidade do gasto público, a melhoria do serviço público do cidadão, e isso passa por uma boa reforma administrativa. Vamos começar a analisar a proposta do governo agora, vamos trabalhar para criar logo a comissão especial, depois passar para a comissão para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Tenho certeza que o Brasil precisa disso. Precisa organizar suas despesas, por isso precisa aprovar a reforma administrativa rápida. Aí aqui eles têm um pouco do tempo que demorou para o governo mandar. Mas, finalmente, né? Nem tem aqui. Fim da aposentadoria compulsória de servidores como modalidade de punição. O cara vai lá, comete um crime de corrupção, de desvio de verba, uso de cargo público para fins próprios, qualquer tipo qualquer um dessas coisas assim, que ele não deveria fazer, e a punição que ele leva é se aposentar aos 40 anos de idade e continuar recebendo o salário que ele ganhava quando ainda estava na ativa, e todo ano receber os reajustes salariais que a pessoa da ativa recebia. O que é basicamente olhar para o trabalhador privado e apontar o dedo na cara dele e começar a dar risada. É chamar o povo brasileiro de palhaço, isso. Mas não só isso, né? Aqui é ter um olhar sobre produtividade. É um mínimo, porque eu fui estagiário na prefeitura, então, na prefeitura aqui de cidade onde eu moro, na época pelo menos, não sei hoje, isso já faz uns 5 anos, se falava que os estagiários faziam tudo enquanto os servidores públicos de verdade só atendiam o telefone, para falar que o munícipe tinha que ir até a prefeitura para resolver o problema dele. E não querendo falar mal das pessoas que trabalham na prefeitura aqui da minha cidade, mas
Na época era bem isso. Hoje em dia eu não sei, hoje em dia pode ter melhorado, mas na época era mais isso mesmo. Tinha um ou outro funcionário público, normalmente comissionado, né? Porque o comissionado podia ser mandado embora, que trabalhava de verdade. Então, uma coisa sempre foi uma crítica, mesmo quando eu estava dentro da prefeitura, é que a pessoa não fazia nada, a produtividade dela era quase zero, e ela continuava ganhando o salário dela normal. É justo, ela tem que ganhar o salário dela normal, mas ela ganhava vários prêmios por desempenho, por boa produtividade, coisas assim, sendo que ela fazia nada. A menos que o trabalho dela estivesse escrito, ficar atendendo o telefone e mandando munícipe para a prefeitura. O que eu duvido que isso esteja escrito na descrição de trabalho de qualquer um. Mas eu acho que demorou para o governo mandar essa reforma. Aqui embaixo fala que ela era discutida desde a campanha eleitoral de 2018, que em fevereiro de 2020, esse ano, o presidente chegou a ensaiar o envio do projeto para o Congresso, mas desistiu e deixou a proposta para o ano que vem. Agora ele mudou de ideia e enviou acho que mês passado, no início dessa semana, né, no final do mês passado. Mas o que me deixa um pouco preocupado é essa parte aqui. Sempre se faz ajustes. A lei do abuso de autoridade, que foi aprovada ano passado no Congresso, no início ela era razoável. No início ela era razoável, pelo menos a primeira que foi enviada. E depois foi para a relatoria do cara lá do PT, não lembro o nome dele, e ele desconfigurou completamente a lei do abuso de autoridade e saiu aquela porcaria que foi aprovada no Congresso. Normalmente, para ser aprovado no Congresso, tem que ser bem ruim, ou a população tem que estar na rua, né? Mas isso me deixa preocupado. Os ajustes que vão ser feitos na reforma administrativa. A gente tem aqui outra notícia do G1, que é: governo quer permissão para presidente da República extinguir órgãos via decreto. Se a mudança for aprovada, bastaria um decreto presidencial para... Tá. Aqui eles falam algumas mudanças que vêm com a reforma administrativa. Né? Extinguir cargos efetivos ou comissionados, funções e gratificações. Faz sentido. Se um cargo não é necessário, vai pro saco. Reorganizar autarquias e fundações. Executivo executa, legislativo legisla, judiciário julga. Então, quem tem que definir como vai ser a cadeia de comando é quem está executando, é o executivo. Transformar cargos, quando vagos, mantida a mesma natureza do vínculo. Pegar um cara que está de uma área e jogar para outra área, desde que se mantenha o mesmo tipo de função. Reorganizar atribuições de cargos do Poder Executivo. Para mim, o segundo e o quarto são praticamente iguais. E extinguir órgãos. Eu preferi colocar isso aqui também, privatizar, né? Mas... tá, né? Hoje temos um desequilíbrio entre executivo comparativamente ao legislativo e judiciário sobre organização interna. Alterações de estrutura, organização passa por uma situação de tamanha rigidez que até situações prosaicas, como a mudança de um nome, precisa ser tratado na forma de um projeto de lei. Como, por exemplo, Ministério da Fazenda mudar para Ministério da Economia. Eu sei que não foi só a mudança de nome, né? O Ministério da Economia pegou outros ministérios, que não só o da Fazenda, mas é um exemplo.
Se fosse só mudança de nome, teria que fazer uma lei e mandar para o Congresso autorizar. Se quiser alterar o nome de um ministério, tem que ser via projeto de lei. Hoje a Constituição dá ao presidente da República um conjunto de atribuições de extinguir cargos vagos, e aproveitando essa mesma lógica, estamos propondo um conjunto maior que o chefe do Executivo poderia ter para estar em absoluto alinhamento com os titulares de outros poderes. Ou seja, o presidente do Congresso pode fazer as mudanças no Congresso, né, no Legislativo, o presidente do Judiciário pode fazer as mudanças no Judiciário, mas o presidente do Executivo precisa passar pelo Legislativo e hoje em dia, talvez até pelo Judiciário, né, do jeito que o Judiciário nosso, o STF, está querendo meter a mão em tudo, para poder fazer qualquer tipo de mudança. A gente fala aqui que é uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, então tem que ser aprovada por 2/3 da Câmara. É só da Câmara ou o Senado também tem que aprovar por 2/3? Aí eu não sei. Depois de aprovada a PEC, porém, ainda há outros projetos de lei que também precisam ser aprovados para que todas as regras entrem em vigor. Estão previstos projetos de lei para gestão de desempenho, consolidação de cargos, funções e gratificações, diretrizes de carreiras, modernização das formas de trabalho, arranjos institucionais e ajustes no Estatuto do Servidor. Então, isso é outro problema, né? Além dos ajustes que o Rodrigo Maia fala aqui, se qualquer uma dessas implementar uma coisa que não seja boa para o povo, vai cair sob o manto da reforma administrativa, que vão jogar a culpa no presidente, apesar de ter sido o Congresso que vai ter feito a besteira, se tiver alguma besteira dentro de uma dessas. E se uma dessas não for aprovada, enquanto uma dessas não for aprovada, vai postergar e atrasar e enrolar e jogar com a barriga a reforma administrativa. Esse vídeo está saindo um pouco mais tarde que o normal. Eu tive que correr um pouco com umas coisas do trabalho, então eu demorei um pouquinho mais para sair. Mas é isso. E finalmente o Rodrigo Maia falando uma coisa semi-sensata, né?